Olá, estamos começando mais um programa Memórias, direto dos estúdios da TV Câmara de Parnamirim, para contar um pouquinho da história da nossa cidade e também da Câmara Municipal. E hoje nós vamos conversar com o ex-vereador da Casa e ex-presidente também da Casa, o ex-vereador Epifânio Bezerra. É uma satisfação, um prazer em estar aqui para construir essa história de nossa cidade. Uma grande iniciativa da presidência da Casa de reaver os valores e as pessoas que passaram aqui pelo Poder Legislativo e fizeram parte da história de nossa cidade. Senhor Epifânio, eu queria que o senhor começasse falando para a gente o início da sua vida política. O senhor sempre morou aqui ou veio de outra cidade? Como foi aquele início na sua vida política? Eu fui gerado e nascido aqui em Parnamirim, né? Na época que eu nasci, Parnamirim não era cidade, era apenas Vila de Parnamirim. Ainda não tinha cartório aqui, né? E os cartórios geralmente vinham de Natal. Mas eu sou gerado e nascido aqui em Parnamirim, sou de Parnamirim. Quando foi a sua primeira campanha política aqui em Parnamirim? A minha primeira campanha política foi em 1988, aqui em Parnamirim. Eu fazia parte do Sindicato dos Petroleiros e aí iniciei minha vida política por aí e a convite de pessoas eu resolvia participar da campanha de política partidária. Essa já foi a sua primeira vitória? O senhor já... Não, na realidade em 88 eu, apesar de ter tido mais votos do que outras pessoas, mas devido à proporcionalidade partidária, eu não fui eleito, mas assumi o mandato em parte, durante de 88 a 92. Sim, esse foi o primeiro mandato, né? Minha primeira campanha. Pronto, no total o senhor foi vereador por 4 mandatos. 4 mandatos, mais esse que eu assumi, mas praticamente eu não conto. Eu conto 4 eleitos realmente. Nesses 4 mandatos que o senhor teve, eles aconteceram em quais anos? Eu tive a campanha de 88, que não foi um sucesso total, mas a partir daí eu me candidatei na campanha de 93, fui o segundo mais votado do partido, e aí até 2007, quando eu tive que optar para ser o vice-prefeito na chapa de Maurício Marques, e vitoriosa também. Senhor Epifânio, o senhor teve os 4 mandatos, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente quais foram os seus principais desafios nesses 4 mandatos de vereadores que o senhor teve aqui na cidade. Olha, a política sempre nos traz desafios, né? De ordem política mesmo, de articulações, mas o que eu encontrei logo quando eu assumi o meu primeiro mandato, a gente aqui em 1992, quando eu fui 92 foi a campanha, e o mandato iniciou em 1993. E nem a prefeitura e nem a Câmara Municipal pagava o salário, era meio salário mínimo, tanto aqui na Câmara como no Executivo, na Prefeitura Municipal, que Flávio Martins tinha sido eleito, eu também do mesmo partido que ele, né? E eu fiz uma resolução da Câmara implantando e determinando que seria pago o salário a todos os funcionários da Câmara e do Executivo. Eu falei com o Flávio e assim foi feito. A partir daí, a Prefeitura de Parnamirim, a Câmara Municipal de Parnamirim tem essa história antes e depois de 92, que o pessoal não tinha direito nem ao salário mínimo. Era apenas meio salário mínimo que se pagava. O senhor foi presidente da Câmara por 2 vezes, né? Em 93, 94 e 2007 e 2008, né? Exato. Digamos que foram um pouco mais de 10 anos de diferença de um mandato para o outro. O senhor enxerga alguma diferença entre os 2 mandatos? Se teve alguma peculiaridade no primeiro mandato para o segundo mandato? Eu entendo assim, a gente, em 1992, Parnamirim realmente era uma cidade ainda um pouco contida na questão da administração pública e
dos próprios políticos, né? E depois veio o Agnello Alves, que a gente nunca pode deixar de enfatizar, e mudou a dinâmica e a evolução da cidade, né? Então, em 97, a gente já tinha uma cidade muito mais desenvolvida, mais preparada politicamente, administrativamente e economicamente, sabe? A gente tinha essas diferenças. Mas durante os mandatos eu sempre não tive assim dificuldades assim, porque sempre tive uma boa relação com o executivo, com os meus pares e sempre a gente chegou a um bom termo. Foi enquanto o seu mandato que foi estabelecido o salário mínimo de executivo e legislativo, né? Como se deu esse processo de implantação do salário mínimo? Eu, devido ter uma militância sindical também e lutar pelos direitos dos trabalhadores, então quando eu cheguei na Câmara Municipal, isso até me chocou, né? Porque as pessoas não ganhavam nem o salário mínimo. Então eu não era constitucional, eu só fiz uma resolução que a partir dali todos iriam ganhar o salário mínimo. Foi necessário passar pela aprovação total da Câmara? Eu fiz a resolução e teve a aprovação da Câmara, né, do plenário da Câmara. Mas foi uma iniciativa nossa e que foi uma resolução da mesa. Nesses seus mandatos de presidente, o senhor fez algumas obras na Casa Legislativa, o senhor fez um anexo da Câmara, teve estacionamento. Como é que foi todo esse trabalho de melhorar a Casa do Povo? No primeiro mandato, como eu já falei, nós tínhamos uma administração mais assim, como dizer, menos evoluída, vamos dizer. Então, naquela época, a gente tinha um duodécimo que a gente fazia a requisição de acordo com as despesas do Legislativo. Então, ninguém se empenhou muito em obras, isso e aquilo outro. Foi mais administrar a Câmara e a parte política, né, do Legislativo, que é uma coisa muito importante você fazer a parte política do Poder Legislativo, que é um poder que tem uma grande força, né, mas que sempre pôde pouco. E agora eu acho que está podendo muito menos nessa situação atual, né? Então, no primeiro mandato a gente foi mais nessa parte. Já no segundo mandato, aí a gente já tinha um duodécimo automático, que já vinha as despesas da Câmara devido às emendas constitucionais que determinaram o percentual de 5% para as câmaras até tantos habitantes. E aí você tinha um orçamento para você executar. Então eu sempre executei o orçamento da Câmara todo e foi aí que a gente vendo a necessidade de uma ampliação da parte física do prédio da Câmara, nós adquirimos essa parte do anexo do estacionamento à Associação da Cobinal, né? Através de Júnior, que era seu presidente, que ele ofereceu para a Prefeitura e a Prefeitura não topou. Então eu disse, eu topo, a Câmara vai adquirir, e foi uma das grandes aquisições que nós fizemos. E aí construímos o anexo, que está hoje aí. Nós fizemos uma reforma na presidência total, com sala de reuniões, né? Nós fizemos também ingerência junto a Padre Murilo, para que nos cedesse parte lateral da Câmara para fazer os banheiros dos gabinetes. Isso foi tudo ação nossa, né? E fizemos, basicamente foi, na parte física foi isso aí, né, que nós fizemos. Aí fizemos, no segundo mandato, a implantação do plano de cargos e salários, que foi feita por mim, a implantação, certo? Na presidência de Fernando, ele elaborou o plano, fez, mas ele não implantou. Então ficou sob minha responsabilidade, que não tinha sido aprovado, e depois fizemos algumas melhoras, né? Algumas reivindicações dos funcionários,
e nós implantamos em abril de 2007 o plano de cargo e salário da Câmara Municipal. E aí fizemos também uma reforma administrativa na Câmara, dando condições ao vereador ficar independente praticamente. Porque aí quando criamos as assessorias, os cargos, para que o vereador tivesse condições de trabalho independente do executivo. Porque se ele fosse oposição, ele teria uma certa condição de desempenhar seu funcionário. Outra coisa também, no mandato de 1992 a 93 a 94, nós adquirimos o primeiro carro da Câmara, através de compra direta na Volkswagen, né? A gente comprou um Gol, a gente tinha um motorista e não tinha carro. Então eu digo, não, eu vou comprar um carro para a Câmara para que justifique, né, o cargo de motorista. E eu fiz a compra de um Gol, foi o primeiro carro, através de compra direta, um Gol da Volkswagen, me lembro ainda. Foi durante o seu mandato que teve as instalações dos gabinetes, né, legislativos, e também a Tribuna Livre. Eu queria que o senhor contasse também para a gente como foi a situação da Tribuna Livre naquele momento, que é uma atribuição da Câmara importante para a população até nos dias de hoje. Na realidade, Fernando foi quem me antecedeu, que foi um grande presidente, diga-se de passagem, né? E ele fez a construção do plenário e dos gabinetes aí, né? Aí ficou, mas os gabinetes ficaram construídos. Eu fiz a instalação através de móveis, colocar móveis e tal. A gente fez essas instalações, né? E também nós criamos a Tribuna Livre, né? Que era uma oportunidade para que as pessoas viessem expor no plenário da Câmara algum assunto de interesse público, né? E politicamente dar voz à população, certo? Outra coisa que nós fizemos também a lei orgânica do município estava com muitas emendas e tal, a gente não sabia, tinha que ter uma consolidação das leis. E nós fizemos também, a primeira reforma da lei orgânica. Aqui foi na minha administração também, e até hoje continua aí do jeito que nós fizemos, claro, com algumas emendas constitucionais. Mas também foi um trabalho que fica na história, né? A gente consolidou todas as emendas na lei e adaptamos ao momento político e histórico do nosso país e da nossa cidade. Senhor prefeito, tem um órgão aqui da Câmara Municipal que foi também criação do senhor, que eu particularmente julgo muito importante para todos nós servidores e também para a população em geral, que foi a Escola do Legislativo. Como se deu essa criação da Escola do Legislativo, que é um órgão tão importante até hoje, até nos dias atuais? Foi quando nós participamos de congressos em Brasília e através do meu relacionamento com Rogério Marinho, quando foi criado a FECAM, né, a Federação das Câmaras, então veio à tona esses debates e tal, da gente e ver a necessidade da criação da escola, né? E Kátia, que era uma pessoa interessada também, e a nossa vice-presidente, então nós conversamos, aí eu fiz uma reforma administrativa do Legislativo, foi quando nós dotamos os gabinetes com assessores, com cargos, né? E aí dentro da reforma administrativa, nós já incluímos a Escola do Legislativo. Quer dizer, nós fizemos toda a estrutura, a administração da Câmara que não tinha. E é um documento que está aí até hoje nos anais da Câmara, um documento que vem em forma de projeto de lei que foi aprovado e que até hoje é útil aí para a base administrativa do Poder Legislativo. Sr. Epifânio, um dos papéis do vereador é propor leis também, né? Nesse tempo que o senhor passou como vereador aqui na casa, quais foram os principais projetos de lei que o senhor propôs? É verdade.
o vereador ele propõe leis pertinentes ao Poder Legislativo, porque tem as leis que são de iniciativa do Legislativo, tem leis que são iniciativa do Executivo e tem leis que é iniciativa dos dois, né? E nós tivemos vários projetos de lei na Câmara, mas um dos projetos mais importantes que eu aprovei, né, fiz projeto de lei e foi como lei, foi a reforma administrativa da Câmara e a lei de interveniente na transferência de imóveis, né? Porque antes, para você transferir um imóvel, se tivesse uma pessoa na cadeia sucessiva a outra pessoa, você tinha que passar o imóvel para você, para depois você transferir para outra pessoa. Quer dizer, eram duas despesas de cartório e da prefeitura do ITIV que você tinha que gastar, né? E isso aí, nós fizemos esse projeto de lei, hoje é lei, né? E você pode ser apenas interveniente, para passar apenas uma vez a escritura. Senhor Epifânio, já finalizando a nossa entrevista, eu queria saber se o senhor pretende voltar no futuro a concorrer a algum cargo político aqui na nossa cidade. Na realidade, como vereador, eu não tenho mais nenhuma pretensão de me candidatar a vereador. A gente nunca pode dizer que desta água eu não beberei. Eu não sei o que vem para o futuro para mim, mas hoje eu penso aí que tem o meu filho Magno Lima, que ele gosta de política, quer ser política, então eu vou entregar a minha sucessão política para ele. Ele vai dar continuidade à minha história política. Maravilha. Para as pessoas que querem entrar na política, aquelas pessoas jovens que sonham em entrar para a política, servir ao povo, o senhor tem algum recado para essa galera? O que eu tenho que dizer para as pessoas que fazem parte da política, o novo ou que já está, é que tenham em sua mente um pensamento altruísta, né? Que você pense no coletivo. A política é feita para você, é uma ferramenta para você resolver os problemas da cidade e da comunidade em que você vive. Se você tem apenas projetos pessoais, você não deve entrar na política, porque você não vai se realizar e nem vai realizar o sonho daqueles que votou em você. Senhor Epifânio, queria agradecer ao senhor por contar um pouco da sua história, tanto pessoal quanto da nossa casa, da nossa cidade. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Memórias. Eu que agradeço este convite, né? E parabenizar a presidência da Casa e a TV Câmara por essa iniciativa de registrar os momentos da política, da história política de Parnamirim, tanto com as pessoas como os fatos que ocorreram, né, durante toda a vida de Parnamirim. E para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Memórias.